eu aposto que você já pensou em consumir uma daquelas canetinhas emagrecedoras. E se de fato não utilizou, certamente conhece alguém que já faz uso ou que utilizou. E a questão aqui não é discutir se elas são benéficas ou prejudicial, e sim entender o impacto que elas causam na nossa questão nutricional. Quando a gente perde uma quantidade muito grande de peso, a gente perde também não só a gordura, a gente perde líquido, a gente perde massa magra e perde os nutrientes. O nosso corpo acaba ficando desnutrido de certa forma. Então, uma das grandes questões das pessoas que utilizam essas canetinhas é a falta de massa magra e a perda da massa magra que acontece junto com a perda de gordura. E para evitar que isso aconteça, a gente tem a super fórmula de aminoácidos. O que é a super fórmula de aminoácidos? São as pequenas frações que formam as proteínas e são os aminoácidos que o corpo vai utilizar para a construção de novas fibras musculares mediante a sinalização promovida pelo exercício físico, pela musculação. Então, essa é uma das grandes questões das pessoas que fazem uso das canetinhas. Além da perda da massa magra, ainda tem a questão da perda dos micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, e é por isso que um dos suplementos bastante recomendados para as pessoas que utilizam as canetinhas são as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas participam de inúmeras reações metabólicas, principalmente envolvendo a parte neuronal, e é por isso que as pessoas que perdem peso muito rapidamente relatam perda de memória, falta de disposição, cansaço, questões de irritabilidade, além de anemia e outros sintomas que podem ser evidenciados no exame laboratorial. Então, as vitaminas do complexo B são os micronutrientes que, aliados aos macronutrientes, que são os aminoácidos, podem ajudar as pessoas que perderam peso muito rapidamente a recuperar a saúde. Outra queixa muito mencionada das pessoas que fazem uso das canetinhas é a queda capilar. E essa queda não ocorre diretamente em função do uso da canetinha, e sim pela perda dos nutrientes. Indiretamente, a deficiência de cistina, cisteína, vitamina B5, vitamina B1 fazem com que o cabelo caia. Claro que é uma questão temporária, o cabelo volta a crescer, volta a ficar mais fortalecido, mas dependendo da genética da pessoa, isso causa uma estranheza e até um desespero por parte de algumas pessoas. E é por isso que a fórmula cabelo, pele e unha é bastante indicada nesse caso. Além dela ajudar a reduzir a queda capilar, favorecer um cabelo mais forte, mais brilhoso, ela ainda ajuda na saúde da pele, porque também quando a gente perde um peso muito rapidamente, a tendência é a pele ficar flácida. Então essas são as minhas sugestões para suplementação para quem está utilizando esse tipo de canetinha, ou para aquelas pessoas que perderam uma grande quantidade de peso, ou para aquelas que ainda se identificam com essas queixas, mas que não estão no processo de emagrecimento. No nosso site a gente tem uma aba específica para as dúvidas em relação a esse assunto, para suplementos que podem auxiliar nesse processo de emagrecimento. Eu deixei aqui nos comentários. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso atendimento.